Oi, sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar de um filme do grande diretor que fez o grande sucesso Your Name ou Kimi no Na wa, um filme que recentemente chegou no Brasil e agora dublado para todo mundo assistir, e eu tô falando de O Tempo com Você, como chegou aqui pra gente, ou Weathering with You, ou Tenki no Ko, como foi no Japão, esse filme de Makoto Shinkai que mais uma vez traz a história de um casal ou de uma menina jovem, um garoto jovem lidando com problemas misturados com cultura japonesa, folclore, modernidade e muita sensibilidade ligada ao tempo. Sim, a gente tem mais um filme extremamente emocionante, muito bem animado, produzido por Comics Wave Films, e a qualidade está incrível, mas roteiro é bom. Eu vou falar aqui o que eu achei desse filme, se não todo, a maior parte do vídeo vai ser sem spoiler. Se eventualmente eu falar, acho que vou dizer um spoiler aqui, eu aviso, então fiquem tranquilos. Se você ainda não assistiu, é um vídeo livre para todos, mas se assistiu também, seja bem-vindo e vem me dizer, você curtiu esse filme? Achou melhor que Your Name? Se é que comparações são cabíveis nesse caso, me conta a sua experiência e fica aqui para saber o que eu achei de Tenki no Ko ou O Tempo com Você. Ah, e se você quiser depois saber como assistir esse filme dublado, como eu falei, ele está disponível no Prime Video, não é publi, porém tem link aqui embaixo de associada. Se você quiser assistir por esse meu link aqui depois, você me ajuda muito e confere esse filme dublado agora. Recadinho extra, muitas pessoas pediram e a promoção do Dia do Consumidor lá na loja, onde eu tenho a minha coleção de estampas, foi prorrogada só até hoje, terça-feira, meia-noite, acabou. Quer ganhar uma camiseta da minha coleção de graça? loja.com.br/Gabi-Xavier, só até hoje utilizando este cupom aqui na tela, e frete grátis para o Brasil todo. Aproveita, só até hoje, link aqui embaixo depois. Tenki no Ko, Weathering with You, começou a ser muito falado mesmo antes de lançar. É claro, vinha mais um filme de Makoto Shinkai, que lançou belíssimas histórias, filmes sempre lindos, poéticos, sempre com um foco em algum romance, geralmente focado em adolescentes, colegiais, e sempre trazendo algum problema. É comum que os filmes do Makoto Shinkai, pelo menos na minha opinião, eles terminem com aquele gostinho de agridoce. As coisas não terminam necessariamente mal, mas a gente vê uma sutileza nas resoluções. A vida leva o casal às vezes para ficarem separados. A vida é assim, as coisas acontecem, a poesia está nos momentos, como por exemplo a gente vê em 5 centímetros por segundo. Já falei, acho que de todos os filmes ou histórias, mangás, tudo do Makoto Shinkai aqui no canal, mas O Tempo com Você, vou ser bem sincero, eu tinha curiosidade de assistir, mas pela arte, pelo trailer, não tinha tanta vontade assim. Eis que chegou no Prime, aqui no Brasil, dublado inclusive, e aí eu fui assistir. E aí eu gostei, e gostei bastante. É claro que talvez eu coloque na thumb, talvez as pessoas aqui embaixo façam comparações, e comparações são absolutamente normais, mas eu não acho que esse filme necessariamente é melhor que Your Name. É claro que muitas pessoas podem achar, inclusive um dos primeiros comentários que eu vi assim que chegou no Prime de uma pessoa lá no canal de apoiadores, se quiser participar, clique em Seja Membro, foi que era melhor que Your Name, mas eu acho que são histórias diferentes, incrivelmente, né? O que acontece com esse filme? Para começar, ele vai abrir com uma cena que é lá de trás, depois a gente vai avançar, aquele estilo de mistério do Shinkai mesmo, pra gente só entender aquela abertura e os desenvolvimentos daquilo depois. Ele abre já fantasioso, com uma cena que logo vocês vão ver, tá no trailer pedaços também, que são gotas de água que formam criaturas, uma pessoa flutuando, tá até no cartaz, mas isso, essa lenda, esse mito só vai ser construído conforme a gente vai entendendo a realidade dos protagonistas. E os protagonistas são dois jovens, um casal, a Hina e o Hodaka. E o Hodaka é quem a gente vai acompanhar na maior parte do tempo, ele vai ser o maior foco, a visão que o espectador tem em geral é a dele. E ele é um garoto que a gente não sabe praticamente nada do seu passado, apenas que ele está fugindo do seu passado, do seu lar, chegando em Tóquio, que é o cenário desse filme. Inclusive para mim é extremamente nostálgico, é Tóquio, Shibuya, Shinjuku, e essa Tóquio moderna que começou a ser assolada nesse verão do Shinkai por uma chuva absurda. Aliás, é bom dizer que esse é o universo que também constrói Your Name. Curiosidade, é o universo em que Mitsuha e o Taki, que são os protagonistas de Kimi no Na wa, estão também. Tanto é que aparecem pontinhas no filme sem grande importância, easter eggs para mostrar que é o mesmo universo. E esse Hodaka vai encontrar com a Hina em uma situação completamente cotidiana, inesperada, e o destino dos dois vai se linkar porque Hina também terá problemas na sua própria família, com o seu irmão, para resolver, tendo que lidar com
questões muito mais adultas do que seriam para a sua própria idade. E o misticismo vai entrar nessa história através, de novo, de uma lenda, assim como tinha uma lenda vinculada ao saquê no filme de Your Name e outras coisas tradicionais. Aqui a gente vai ter uma lenda vinculada a uma tal garota do sol, garota solar, uma pessoa, uma garota que ela tem a capacidade de atrair o sol em um período de extrema chuva no Japão, como se ela fosse a responsável por trazer o brilho do dia, portanto, melhorar a vida das pessoas com isso. É claro que existirão outros desenvolvimentos desse mito, como ele influenciará a própria Hina, o Hodaka e a história. Isso faz parte do roteiro e questões de spoiler que eu não falarei por enquanto nesse vídeo, mas a forma que esse mito, que essa lenda vai se entrelaçar com os problemas reais desses jovens é muito interessante, porque, como eu disse, os dois terão problemas familiares que acontecem com os jovens no Japão, e eles vão se juntar, eles vão se aproximar, eles vão ter uma química, vai ter aqueles momentos mais engraçadinhos, mais divertidos, mas em geral é um filme muito mais parecido com a linha de 5 centímetros por segundo ou o Jardim das Palavras em questões narrativas. Ele é mais lento, ele tem um ritmo um pouquinho mais arrastado, ele não é tão pop quanto Your Name, mas ainda assim, em comparação a esses outros dois que eu falei, é bem blockbuster, tanto é que fez bastante sucesso. Há personagens interessantes, além desses dois, a gente vai conhecer Nagi, que é irmão da Hina, e outros dois personagens que servirão de apoio também, vinculados mais à história do Hodaka, e também trazendo problemas, de novo, da sociedade, da vida real. Algum passado, alguma questão familiar ou do cotidiano de um adulto, como procurar emprego, não conseguir emprego, ou precisar ir para a escola, ou lidar com vícios, com traumas, com depressão, tudo isso vai estar pincelando junto com a questão da Menina do Sol e como essa lenda vai crescendo de importância no roteiro do filme também. Acho que o começo do filme é um pouquinho mais arrastado até a gente engatilhar, entender, surgir o problema, que é o que justamente acontece nesses roteiros, né? Surge os protagonistas ou o protagonista, ele é apresentado, a gente se situa de onde ele é, qual o seu passado, o passado dele nesse caso a gente mal tem, e aí surge algum problema, alguma coisa para ele enfrentar, para contornar. Até surgir esse problema, a gente vai lidando com alguns micro problemas que eu acho que não são tão interessantes, e como eu disse, é um ritmo mais devagar, mais lento, até que finalmente surge o empecilho que o herói, entre muitas aspas, precisará lidar e resolver. É um filme extremamente poético, talvez por isso alguns prefiram em relação a Your Name, ou não, né, numa via contrária, se a pessoa preferir algo mais animado. Esse filme não é pé no chão, porque a gente tem muitas abstrações dessa lenda, mas ele é, eu diria que, mais carregado de sentimentos e tramas para além de um romance. E vamos lá, se a gente fala de Makoto Shinkai, dificilmente não falaríamos que a animação é incrível. Os designs de cenários do Shinkai sempre me impressionam muito, e ele fala sempre de histórias do tempo, para falar como o tempo influencia no próprio sentimento das pessoas. Se o dia já amanhece ensolarado, as pessoas geralmente, ele não me conhecia, mas geralmente as pessoas já estão mais animadas, vigorosas, com vontade de continuar, independente de qualquer empecilho. E nesse caso, nessa história, dias chuvosos, dias fechados e muita chuva e nenhum sol traz desestímulo, desesperança, dificuldades no ânimo das próprias pessoas. Já que a gente tem um excesso de água, de chuva, isso também é muito bem representado. A água caindo é lindo, alguns takes só de gotas pingando num close na tela são uma das coisas mais belíssimas que eu já vi. Ele trabalha muito bem também a luz que vai refletir nessa água e produzir efeito no cenário em si, seja nos prédios, no chão, nos personagens. Só isso já faz muito do trabalho que o Makoto Shinkai dirige ser impressionante e valer pra caramba a pena ver. Fora essa questão, eu acho que essa é uma história que se vende bem, que interessa. Eu queria chegar no final e eu tava intrigada pra saber exatamente como ele concluiria esse filme. E em relação a todos os outros trabalhos dele que eu já vi, seja em filme, mangá, eu acho que esse é um pouquinho mais doce no final, é um pouquinho mais conclusivo e ele deixa um quentinho maior no peito, apesar de trazer algumas mensagens, que aí eu vou entrar um pouquinho agora em spoiler daqui a pouco, que são talvez pra gente, pros espectadores, pras pessoas, pra vida real, e essa mensagem é um pouquinho amarga, mas com um gostinho de podemos ter esperança. Mas não deixando de lado o tradicional,
ele não abandona esses mitos e essas lendas, como ele mesmo já disse em entrevistas, que assim ele reforça e nunca faz com que eles deixem de existir. Muito pelo contrário, ajuda com que essas ideias, essas fantasias tradicionalíssimas do Japão continuem reverberando em gerações novas, e com certeza ele consegue fazer isso porque o filme, como já era esperado, também foi um sucesso. Agora com spoiler, pra quem não viu, se você não quiser continuar aqui, pelo menos se inscreve, deixa seu like e volta pros próximos vídeos terça, sexta, domingo e alguns dias extras às vezes. Eu achei que o final foi muito mais doce em relação a outros, porque, principalmente na conclusão de Casais, como eu digo, muitas vezes o Makoto Shinkai, ele mostra que a vida separa as pessoas, que muitas vezes um romance não pode acontecer por distância, por questões de idade, porque as pessoas às vezes precisam se mudar para um local distante e a vida acontece, conseguem emprego, conhecem outras pessoas, namoram, casam com outros. Nem sempre os casais que a gente vê que são perfeitos joias da infância e da adolescência vão continuar juntos lá no futuro, e nem por isso o carinho ou a importância daquilo que aconteceu no passado deixa de existir. Ele não fechou dessa maneira aqui. É claro que, de novo, ele nunca bota um ponto final, não é tipo Disney e viveram felizes para sempre, não. Mas ele fez o casal se reencontrar. Eu achei que ele não ia conseguir, né, o Hodaka, o personagem principal, não ia conseguir salvar a Hina no fim, que por algum motivo talvez ele salvasse e ele ficasse como sacrifício, né, pro tempo voltar ao normal e ela retornasse, já que a gente não sabia sequer por que ele saiu de casa, por que ele fugiu dos pais, por que ele não queria morar na ilha que ele morava, e se a gente não sabe nada disso, porque ele vai ser só uma chave pra salvar essa garota que afinal de contas deixou um irmão, então era muito pesado. Eu achava que ela não ia ficar lá pra sempre, quer dizer, eu fiquei meio assim, ai meu Deus, ela vai, não vai, mas eu tinha esperança de que ela não ficasse no céu pra sempre, como um sacrifício, por causa do irmão, porque seria muito pesado o garoto ficar sozinho. E bem, ela voltou, ele chegou até ela e de repente eles voltam juntos. Achei um toque diferente, um fanservicezinho, um jeito diferente, nem tanto, do Shinkai terminar a história, e eu gostei. Meu coração ficou quentinho, já tava apreensiva, esperando sofrer mais no fim e falar, poxa, nunca acontece de ficarem juntos, e deu. Pra quem acha que eu não curto romances, na vida não, gente. Eu adoro história de romance, vejo o tempo todo em filme, em série, em anime, mas aqui, quando é pra ter romance, eu quero que tenha romance mesmo. Eu não gosto de romance, geralmente, quando a história é de, sei lá, de apocalipse, e aí de repente a gente tem um romance durante 3 episódios, do nada. Mas tudo bem, é o meu jeito. Aqui eu achei perfeito, doses, como sempre, bem homeopáticas, mas que fazem a gente acreditar, né? O jeito de romance do japonês escrever história mais sutil, mais delicado, não tem muitos beijos, abraços, agarramentos, mas a gente acredita, porque em cada mínimo gesto tá ali um cuidado, um carinho, uma importância que um dá pro outro, e você quer que eles fiquem pra sempre juntos. E terminou meio que eles vão ficar juntos, né? Eu posso fazer aqui meu final Disney e dizer, e eles viveram felizes pra sempre. Ou não, viveram felizes enquanto deu pra serem felizes juntos. O importante é que Hina não foi um sacrifício, e olha o que o filme faz. Através do personagem que era lá o jornalista, o Keisuke, que conversa com o Hodaka anos depois, quando ele volta pra Tóquio, ele fala que, poxa, você passou esses anos todos e continua acreditando nisso aí? O tempo sempre foi doido. Isso sempre aconteceu, não teve nada de lenda. E aí a gente fica, será que eles estavam lá viajando, os dois tiveram um surto coletivo em dupla? Na verdade, ela não ajudava a tempo nenhum e ela não se sacrificou? Difícil, né, gente? A gente viu as coisas acontecendo. Mas essa fala dele, somada à fala da menina que era a avó justamente do personagem lá de Your Name, faz com que a gente pense que o tempo, às vezes, ele age por conta própria, independente da vontade ou castigo de deuses. O que a avó do Taki fala anos depois pro Hodaka em Tóquio é que ela saiu da casa dela porque alagou, porque quando a Hina voltou choveu pra sempre e nunca mais parou, mas ela disse que tudo bem, porque na verdade lá onde era o bairro em que ela morava, né, vamos falar assim, era o mar 200 anos atrás. Que o ser humano que foi aos poucos, né, pavimentando, construindo, como é que fala assim, aterrando Tóquio, aumentando aquela pequena ilha e fazendo com que aquela região que antes era pura água virasse habitável. É como se talvez a natureza estivesse chovendo de novo para retomar as coisas para o lugar, para tirar o ser humano de onde ele está tentando se enfiar e talvez não deveria, tá tentando se recuperar. É a natureza falando. Aqui eu interpretei muito como uma mensagem, pode ser apenas eu interpretando sozinha, mas
veja se você concordou comigo, que foi sobre como a natureza às vezes fala, como a natureza às vezes ela responde, ela reage aos nossos cuidados ou aos nossos descuidados com ela. E às vezes o tempo está enlouquecendo, como de fato está. A gente tem ondas absurdas de calor fora de época, ou de frio fora de época, ou de chuva fora de época, ou aqui, escassez dela numa época que deveria chover mais, e isso traz efeitos pra gente, e às vezes não vai ser o problema de um deus, de uma lenda que não foi cumprida, ou de um castigo divino, é ação nossa. É uma consequência do que a gente fez, é a natureza respondendo ou reagindo em algum momento. Sei lá, me deu esse pensamento, talvez seja apenas porque a gente também tá lidando constantemente com essas mudanças e eu, pelo menos, penso o quanto a gente não podia ter uma interação melhor com o mundo em que a gente vive. E o Weathering with You, né, o tempo com você, pegou naquela feridinha, pegou aqui no meu coração e eu gostei dessa conclusão. E claro, como sempre, uma animação que pros olhos é incrível. Trilha sonora também muito boa, embora eu não ache incrível a trilha sonora, mas ela tem muito o toquezinho também de Your Name. Acho que se parece muito em estilo e funciona, né? Funciona pro que a gente quer. Valeu a pena, a experiência pra mim foi muito boa, mas eu quero saber de você. Assistiu? Assistiu há um tempão atrás? Eu sei que uma galera já assistiu há mais de um ano. Me conta o que você achou. E lembrando que aqui embaixo na descrição também tem o link de onde tá ali disponível dublado para você assistir, Weathering with You. E se você assinar o Prime por aqui, você ganha frete grátis para vários produtos, mangás, tudo da Amazon. Além de ter o Prime Video com vários animes, séries e filmes, e Weathering with You também por um preço desse tamaninho, menor que a gente tem possível. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!